Pessoal, você que assiste os vídeos do professor Rafael Nascimento aqui no YouTube, que fala sobre os seguintes temas: teologia, filosofia, história, ciência, comportamentos e política. Você que gosta dos meus vídeos, se inscreva no meu canal e adicione o sininho para receber as atualizações. Agradeço desde já e acompanhe a vinheta. 13/7/2025, às 18 horas e 46 minutos. Eu sou o professor Rafael Nascimento para mais um vídeo que eu vou estar disponibilizando para todos vocês aí no meu canal no YouTube, Experiência Cética, e vou estar respondendo a um internauta que respeitosamente entrou em contato comigo no campo comentário e fez um comentário plausível, certo? Sem ataques pessoais, e o nome dele é Azip. E a partir do momento que ele fez esse comentário, eu disse para ele que posteriormente eu iria fazer um vídeo resposta e explicando os pormenores referente ao que ele indagou e o que ele questionou. Em primeiro momento eu vou ler o que ele escreveu, e quem tiver maior curiosidade é só ir lá no campo comentário que vai ver o que eu vou ler para todos vocês em vídeo. Depois eu vou estar fazendo um vídeo especificamente, certo? Respondendo todos os tópicos que ele elencou. Uma observação, antes de mais nada, eu queria dizer para todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais há bastante tempo, há mais de 20 anos, eu queria dizer para todas essas pessoas a seguinte coisa: vocês podem fazer comentários plausíveis, certo? Você pode fazer comentário, todavia, esses comentários que foram feitos, certo? Esses comentários devem ser diante especificamente dessa ótica respeitosa, independente se você concorda comigo ou não. E também os canais, eles devem ter identificação, ok? Identificação sem ser canais que a gente chama de fake. Então, se for feito perguntas sobre canais fakes, indagação e questionamento, eu não respondo. Tá bom? Então eu vou ler o que ele comentou e depois eu vou estar fazendo um vídeo resposta referente a essa questão. O vídeo que eu fiz refutando o Tasso Licurgo sobre a alegação que o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Eu fiz um vídeo a respeito disso, coloquei os pontos destrinchados a qual eu elenquei, e aí veio esse comentário do Azip há 4 dias atrás, referente ao vídeo que eu postei e disponibilizei para todos vocês. O vídeo é o seguinte: o comentário: qual foi o primeiro estado laico? Interrogação. Estados Unidos da América. Ele fez a pergunta e ao mesmo tempo ele já deu a resposta, beleza? Mas de qualquer forma eu vou ler. Quem são os fundadores dos Estados Unidos? George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, Benjamin Franklin e Alexander Hamilton. Eles eram cristãos? Sim, todos com ressalva a Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, que não seguiam o cristianismo, mas acreditavam em Deus, que são os ditos famosos deístas. Os Estados Unidos, na época, era majoritariamente cristão? Ele respondeu, sim. Vamos voltar mais no tempo. Que tal no iluminismo? Quem foram os primeiros filósofos a apoiarem o Estado laico? Interrogação. Aí ele colocou Voltaire, John Locke, Montesquieu, Rousseau. Eles eram cristãos? Aí ele respondeu, sim, com ressalvas a Jean-Jacques Rousseau, que tinha sua própria interpretação do mundo espiritual, e Voltaire, que era deísta. Aí ele continuou no comentário: sinceramente, não há muito o que comentar sobre. Hoje em dia, existem vários países laicos em que a religião predominantemente são outras, como a Índia, o Cazaquistão. Mas você já pensou em, por exemplo, ser ateu nesses países? Interrogação. A experiência não deve ser muito boa. Ponto. Você pode dizer que um ateu também sofre perseguição em países cristãos, o que pode ser verdade, vírgula, mas não é na mesma escala que em países islâmicos, por exemplo. Só uma sociedade cristã tolera alguém falando mal do cristianismo.
Chega na Turquia e diz que Maomé é viado, por exemplo. Aqui no Brasil, os ditos ateuzinhos revoltados fazendo isso direto com Jesus Cristo. Enfim, a realidade está aí. Você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Esse foi o comentário dele. E aí eu responderei em vídeo. Obrigado pelo comentário. Bom, veja só. No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo especificamente respondendo todos os tópicos que ele elencou, referente a isto. E eu peço a atenção de vocês referente ao que eu vou responder. Lembrando a todos vocês que eu sou agnóstico ateu. Todavia, eu não defendo bandeiras dogmáticas. Eu não defendo, de fato, nem militância ateísta, nem muito menos militância de direita ou esquerda. Para mim isso é irrelevante. Tá entendendo? Eu vou muito pela questão do academicismo. Não me misturo com muitas pessoas aqui nas redes sociais, porque eu conheço a vida errônea de muitas pessoas aqui que fazem conteúdo nas redes sociais. E tem um modus operandi muito errado. Eu prezo pela ética e pelo caráter, pela retidão. Então eu procuro não me misturar com muitos ateus. Não faço parte de militância ateísta, nem muito menos defendo princípios cristãos. Eu parto do princípio da questão histórica, científica, racional e parto especificamente do conhecimento pleno sobre o assunto. Né? Para quem não sabe, eu ganhei 5 prêmios internacionais em teologia sistemática, em 2 em arqueologia bíblica. Né? E outros prêmios mais que eu ganhei ao longo dos anos. E ele fez esse comentário aqui, né? E aí eu vou responder esses comentários dele com a maior propriedade. E eu espero que eu seja compreendido pelas pessoas a qual me assistem, mas saiba que não me misture em bolhas aqui no YouTube, nas redes sociais. Eu não me misturo com bolhas. Também não faço parte de panelinha e muito menos especificamente de partidarismo político aqui no YouTube. O meu canal é totalmente avesso a esse tipo de coisa. Aliás, eu tenho uma aversão, eu tenho um asco a esse tipo de pessoa que fica fazendo militância nas redes sociais. Então eu não me misturo, ok? Mas com todo respeito, certo, às pessoas que comentem meus vídeos, no próximo vídeo a gente vai estar respondendo ponto a ponto sobre o que o Azip há 4 dias falou, tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento. Bom, estou aqui para responder de fato ao Azip, referente à questão do Estado laico. E para isso eu tive que colocar em caderno, viu? Porque foram muitas coisas que ele falou no campo comentário que eu explicitei aí na primeira parte do vídeo. Contradição entre o Estado laico e o cristianismo. Né? Como eu falei no vídeo anterior, inclusive referente ao Tassos Licurgo. O Estado laico significa, por definição, como eu já respondi no próximo vídeo, separação entre o Estado e religião. Concorda comigo? Entre o Estado e religião. Ou seja, o Estado ele não adota, não favorece nem submete a nenhuma religião. Logo, afirmar, feito o Tasso Licurgo e algumas pessoas que defendem isso, que o Estado laico é uma conquista cristã, é contraditório. Porque o próprio cristianismo, se você pegar historicamente, sempre buscou se imiscuir com o poder estatal, ou anexar, unir com o poder estatal. Certo? Então isso aí não tem nem eira nem beira. Exemplo histórico referente a isso. Durante mais de 1000 anos, o cristianismo, especialmente o catolicismo, foi unificado ao poder político, desde o Império Romano, cristianizado por Constantino, isso no século IV, até as monarquias absolutistas cristã europeia, certo? Esse é um dos pontos. A ideia do Estado laico só surge contra isso, com uma reação às guerras religiosas e perseguições de hereses e Inquisição, etc. Esse é o primeiro tópico. Outro tópico referente ao que a Zip falou, atribui o Estado laico aos Estados Unidos, como ele falou no comentário, por eles serem cristãos. Né? O internauta Zip afirma que os Estados Unidos são os primeiros Estado laico e que seus fundadores eram cristãos. Ele afirma no comentário que eu explicitei para vocês. Logo, o Estado laico seria um fruto do cristianismo. Está errado. Isso é, na minha visão, e na visão que deve ser, né, o non sequitur, que é falácia de conclusão, né? Falácia de conclusão. O fato de os fundadores serem culturalmente cristãos não significa que a laicidade tenha sido uma ideia cristã. Está dando para entender o raciocínio? O fato de os fundadores serem cristãos não quer dizer que a laicidade, certo, tenha sido uma ideia cristã. E o que de fato motivou, por exemplo, os fundadores, como o Azip falou, o que de fato motivou os fundadores? Primeiro, eles defendiam a ideia da laicidade exatamente para se proteger dos abusos religiosos. A primeira situação é essa. Ok? Eles defendiam a laicidade exatamente para se proteger dos abusos religiosos.
Outra situação, Thomas Jefferson, como foi citado no comentário, por exemplo, escreveu sobre o muro de separação entre igreja e Estado, inspirado, por exemplo, por John Locke. Certo? Então, por John Locke foi inspirado especificamente o livro que se chama Muro de Separação entre Igreja e Estado. Outro ponto importante que foi falado em comentário, eles viviam em uma sociedade protestante, mas ao mesmo tempo eles temiam a teocracia, como, por exemplo, a teocracia da Europa. Então, a laicidade de fato não surgiu do cristianismo, mas da crítica à dominação cristã. Ele surge da crítica da dominação cristã nas instituições estatais. Foi o iluminismo e não a Bíblia que defendeu de fato isso. Está dando para entender aqui, Yazib e todas as pessoas que me acompanham aí. Por exemplo, você citou a questão da confusão entre ser culturalmente cristão e a origem da ideia. Dizer que Voltaire, Jefferson ou Franklin era cristão, e por isso o Estado laico é uma ideia cristã, é confundir cultura com ideologia. Voltaire e Jefferson, por exemplo, eram deístas, como você mesmo falou, e críticos do cristianismo institucionalizado. Eles eram críticos. Se você pegar as obras, por exemplo, de Voltaire e Jefferson, eles eram deístas e críticos ao cristianismo instituição. Franklin, como você citou, está aqui, ó. Você citou no campo comentário, eu fiz questão de anotar aqui. E Franklin era um livre pensador, e Jefferson reescreveu a Bíblia, removendo, por exemplo, a ideia de milagre e a divindade de Jesus. Ou seja, eles não queriam o poder do cristianismo no Estado. Queriam justamente impedir o poder do cristianismo no Estado. Entendeu? Então, assim, é bem complicado quando eu observo o campo comentário. Algumas pessoas querem defender, eu entendo, compreendo, etc. Mas vamos com calma. Você também citou a falsa equivalência entre liberdade de expressão e religião tolerante. Né? Liberdade de expressão e religião tolerante. Você, que é um internauta que assistiu o meu vídeo, afirma que só em sociedades cristãs se podem criticar o cristianismo. Não é isso que você falou? Porque você falou no comentário assim, ó. Se você tivesse em um outro país especificamente que fosse mais intolerante, vocês que são ateus, até citou ateus revoltadozinho, né? Vocês não criticariam essas religiões mais intolerantes, porque seriam mortos. Mais ou menos nessa ideia que você disse, né? Isso, de fato, que você falou, é uma inversão histórica, meu amigo. A liberdade de expressão é uma conquista do iluminismo, da Revolução Francesa, dos direitos humanos modernos, não da teologia cristã, certo? Não da tradição cristã, por exemplo. Nem da teologia cristã, nem muito menos da tradição cristã. O cristianismo histórico, se você vê ao longo da história, ele queimou os hereges, ele perseguiu cientistas, ele censurou livros. Repetindo, o cristianismo histórico, ele queimou hereges, ele perseguiu cientistas e censurou livros. Outra questão que a tolerância religiosa é um valor moderno, se você analisar bem, e secular, e não eclesiástico. Esse valor é um valor moderno, não eclesiástico, né? Que você talvez não tenha especificado isso. Outro ponto, que é o quinto ponto que eu analisei das suas mensagens, você compara, por exemplo, você compara o cristianismo com o islamismo, para mostrar que o cristianismo, de fato, a religião que tem mais adeptos, é mais tolerante. Você faz isso, outras pessoas aí nas redes sociais faz isso não condiz com a realidade. E eu vou dizer o porquê isso. Né? É evidente que se a gente pega estatisticamente, a gente entende que hoje o cristianismo é um pouco tolerante. Mas ao longo da história não foi assim. E o fato especificamente de ser mais tolerante não quer dizer que ele seja tolerante. É mais ou menos o seguinte. Se eu pegar dois indivíduos que são bravos, dois indivíduos que são bravos, e aí eu dizer, ó, esse daqui é mais tolerante que esse, eu quero dizer que esse daqui é manso? Não. Eu estou dizendo que os dois são intolerantes, mas esse aqui é mais tolerante comparando-se a este. Não quer dizer que esse seja tolerante. Tá dando para entender aqui o raciocínio? E isso não é uma força libertadora, né? Se a gente analisar bem, né? Então, eu acho especificamente, diante do que você explicitou até agora, até o exato momento, na minha visão, certo? Com maior respeito, certo? Eu não vejo lógica, entendeu? Eu não vejo lógica, eu não vejo, de fato, coerência, né? Porque a gente vê que o cristianismo, dentro do processo histórico, ele não foi tolerante, ele foi intolerante. E hoje, inclusive,
tem uma maior tolerância porque as pessoas que participam da sociedade, principalmente brasileira, a maioria é cristã. Então, é a mesma coisa que você está dentro de um país onde todo mundo é do islamismo. As pessoas vão ter uma harmonia, porque todo mundo pensa igual. A partir do momento que existem pensamentos divergentes, certo? Dentro desse país, dentro desse principado, dentro daquele estado, e esse pensamento divergente começa a crescer, é aí que você vê que começa a intolerância. Entende? Não é quando todas as pessoas têm um pensamento similar. E aí, com o pensamento similar, traz uma harmonia. Isso não quer dizer, especificamente, que essas pessoas estejam com a verdade. Está dando para entender? Porque a religião, de fato, é uma tradição, é um costume. Então, isso não quer dizer que as pessoas elas estejam com a verdade. Principalmente que quando a gente pega o berço da tradição religiosa brasileira, ela é cristã, né? Com os padres que catequizavam os índios, com os holandeses, com os portugueses e espanhóis, que trouxe a influência protestante para o nosso país. Então, é evidente que a massificação, a influência dos ditos colonizadores influenciou diretamente, certo? O que a gente pode aquilatar para o pensamento do povo brasileiro hoje, ele ser cristão. Isso não quer dizer, e reforço essa ideia, que o fato de ter maioria cristã, devido às influências dos colonizadores, não quer dizer que essa ideia seja válida, verdadeira, quer dizer, melhor falando, seja verdadeira cientificamente. Isso quer dizer que houve uma influência, né, pelas tradições europeias desde o período da nossa fundação, né? E aí eu separei aqui, ó. O Estado laico é fruto direto do iluminismo europeu, entre o século XVII ao século XVIII, movimento que reagiu, por exemplo, contra o poder absoluto dos reis, justificado pela religião. Por exemplo, a gente pode ver o direito divino dos reis, os direitos divinos dos reis e contra a interferência da igreja nas decisões do Estado. Autores como John Locke, como eu já falei, Voltaire, Rousseau, Diderot, não lutaram para afirmar o cristianismo. Pelo contrário, eles lutaram para limitar seu domínio sobre a esfera pública. Voltaire, um dos principais defensores da tolerância religiosa, era feroz crítico ao cristianismo institucional e notoriamente deísta. Sua frase, escasses erfamen, esmaguem a infâmia, referia-se diretamente à intolerância da igreja. Locke, por outro lado, ele defendeu a separação entre igreja e Estado, justamente para proteger o indivíduo do fanatismo religioso, inclusive o fanatismo cristão. Mas não era só o cristão, não, era o fanatismo também de outras religiões. Rousseau propunha uma religião civil, que não se baseasse, por exemplo, em dogmas religiosos tradicionais, pois via, de fato, a igreja como fonte de desigualdade e também de opressão. Ou seja, o Estado laico não nasceu como um projeto cristão, mas como um antídoto à hegemonia cristã na política. Outra coisa, os fundadores dos Estados Unidos e o secularismo constitucional que você explicitou. Como eu falei, é verdade que os Estados Unidos foram o primeiro país moderno com um Estado explicitamente laico. Isso aí é inquestionável. A primeira emenda, por exemplo, da Constituição, garantindo a liberdade religiosa e proibindo o estabelecimento da religião oficial. No entanto, isso não foi um projeto cristão, eu queria deixar isso bem evidente, mas um projeto iluminista inspirado em Locke e Montesquieu. Thomas Jefferson e James Madison, autores centrais do constitucionalismo americano, eu até coloquei inclusive aqui no meu artigo, eram deístas e críticos da influência eclesiástica sobre o Estado. Jefferson, por outro lado, ele chegou a escrever que a construção de um muro entre a separação da igreja e o Estado era essencial para a liberdade de pensamento e de expressão. A separação foi concebida para proteger tanto a liberdade de crença quanto a de não crer. Portanto, não foi, de fato, o cristianismo que criou o Estado laico, como o Tasso Licuco falou, como você talvez defenda essa ideia, mas a necessidade de limitar o seu poder sobre as instituições públicas. Terceiro, o cristianismo e tolerância. O argumento que as sociedades cristãs toleram critica as bases históricas do cristianismo de fato. Por exemplo, as perseguições aos ateus e hereges na Europa cristã. Isso aconteceu ou não aconteceu? Como Giordano Bruno, que foi queimado vivo pela Inquisição. Giordano Bruno, ele foi queimado vivo pela Inquisição. Ou a censura a Darwin, Richard Darwin. Quer dizer, Charles Darwin. E Voltaire e tantos outros aí. O fato é que a tolerância ao blasfemo ou ateu é uma conquista do liberalismo.
não cristã. Em sociedade cristã pré-moderna, por exemplo, blasfemar ou negar o dogma era considerado crime. E até hoje, se você observar em muitos países de maioria cristã, o ateísmo é marginalizado. O indivíduo que se denomina ateu, por exemplo, ou agnóstico, etc., é alvo de preconceito em relacionamentos, em empresas, no sentido de trabalho. No Brasil, ser ateu ainda é muito mal visto em muitos meios sociais. A tolerância não é exclusividade do cristianismo, mas sim da dita democracia liberal moderna sustentada pela filosofia laica. Outro ponto importante: sociedades não cristãs e laicas. O argumento, quando você compara, por exemplo, o cristianismo com o islamismo, como eu já falei no início do vídeo, para defender a suposta superioridade moral, também comete uma falácia etnocêntrica, como eu já falei. Há países de maioria muçulmanas, como a Albânia, o Azerbaijão, a Bósnia, que são formalmente laicos. Além disso, também, há ateus perseguidos também em países cristãos, como, por exemplo, eu vou citar um país que os ateus são perseguidos: a Uganda, a Nigéria e parte dos Estados Unidos, que são esses 3 países, basicamente, né, e parte dos Estados Unidos, porque tem pessoas dos Estados Unidos que são muito religiosas e pessoas que são muito descrentes. Há uma disparidade referente a isso, onde líderes ateus são ameaçados de morte, inclusive em parte dos Estados Unidos. Na Índia, por exemplo, é laica em sua Constituição, embora haja diversas tensões religiosas, mas é diversas mesmo, assim como no Brasil. Tá dando para entender? No Brasil, há diversas tensões contra os ateus. Assim, em países da Europa também há tensões. Então, o que a gente deve entender? Nenhuma tradição religiosa tem um monopólio da tolerância ou da intolerância. A gente tem que entender isso. Isso depende do grau de secularismo e respeito às liberdades civis, por exemplo, né, que um país adota diante dos seus cidadãos. E não de uma religião dominante, seja ela qual for, seja o cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Entendeu? Então, assim, quando você fala algumas questões aí, eu não concordo, mano. Me desculpa. O Estado laico é fruto da crítica filosófica, à autoridade religiosa, da necessidade de garantir a liberdade de consciência e de expressão, da luta contra o dogmatismo. Certo? Se hoje há uma liberdade, né, na nossa sociedade para criticar o cristianismo, é porque existe o Estado laico. Senão seria hegemônico o cristianismo ou o islamismo, se aqui fosse um Estado teocrático. E não porque o cristianismo decidiu voluntariamente tolerar críticas. Se você pegar o direito, por exemplo, religioso, você vai ver que todo direito religioso diz: não é crítica criticar o cristianismo. Todo direito religioso você vai entender dessa forma. Não é crítica criticar a religião cristã. Não é crime criticar a religião cristã ou criticar a religião em si. A religião cristã ou, de fato, os personagens dessa religião, seja Jesus Cristo, não é crime. O que é crime é você criticar a religião, a religiosidade de alguém. Isso é crime. Ou seja, a pessoa, por ser cristã, ela é criticada e diminuída por isso. Aí, isso é crime. Mas criticar a religião, criticar os personagens que comportam essa religião, não é crime. Se você pegar qualquer direito religioso, você vai entender isso. E isso é uma conquista do Estado laico. Entende? A laicidade é a muralha que protege tanto o crente quanto o ateu. Não nasceu da qualidade da religião, mas da resistência à sua opressão. Essa é a frase que, basicamente, eu deixo para você. Então, me desculpe se talvez eu não estou falando o que você quer ouvir, né? Eu fiz questão de anotar tudo aqui, de fato, que você colocou em termos. Então, assim, diante do direito religioso, a gente entende que não é crime. Se não é crime, é válido. Você criticar personagens, por exemplo, do cristianismo, do islamismo, Jesus, Maomé, Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, não é crime. Não é crime também você criticar a religião. Não. É crime você diminuir alguém por participar dessa religião. É crime você zombar especificamente da pessoa que tem isso como princípios morais. Isso é crime. Mas criticar a religião em si não é crime. Por quê? Porque passa pelo crivo, sabe de quê? De interpretações de um texto que são interpretações múltiplas. Também vem a questão de que há liberdade de expressão. Se você que é cristão toma isso como verdade absoluta, como um fato, não quer dizer que o outro vai ter o mesmo pensamento. Se você interpreta um texto de uma forma, não quer dizer que o outro vai interpretar da mesma forma. Está dando para entender aqui o raciocínio? Então, o direito religioso, se você estudar, você vai entender o que eu estou falando. Tá bom? Então, eu fiz questão de responder ao que você comentou e eu espero que eu tenha sido explicativo. Então, o argumento de Tasso Licurgo, o argumento especificamente seu, que o Estado laico é uma conquista do cristianismo, isso não condiz com os fatos históricos.
Tá bom, meu amigo? Um abraço para você, uma boa noite. No dia 13/7/2025. Um abraço a todos que me acompanham nas redes sociais.